Nesse vídeo nós vamos ver como podemos importar e configurar imagens e sprites no Unity. Começando pelo que é um sprite. Sprite é um termo utilizado no desenvolvimento de jogos para uma representação gráfica 2D. No nosso caso, vão ser as imagens que nós vamos usar para os personagens, o cenário de fundo e os efeitos visuais. Para a gente trabalhar com sprites no Unity, nós precisamos ter alguns pacotes instalados. Então aqui no Package Manager, como nós usamos um template 2D, o nosso projeto já foi criado com esses pacotes instalados. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, da parte de 2D, que ele tem 8 pacotes, que são esses de animação, a parte de sprite, e tem alguns outros. Mas você pode instalar esses pacotes também num projeto já existente. Por exemplo, se você tiver um projeto 3D e queira adicionar suporte a recursos de 2D nele, você poderia instalar. E também, caso você tenha criado com um template errado, nada impede de você vir aqui e instalar os pacotes. Então o primeiro passo para a gente ter um sprite é importar a imagem que nós queremos usar. E para isso a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente vem aqui em menu Assets, Import New Asset, e aí a gente navega até a pasta que a gente quer adicionar e escolhe a pasta que clica em importar. Ou a gente pode simplesmente arrastar a imagem. Então, indo para aquela pasta dos assets que a gente baixou, se a gente entrar aqui em Cyber Jungle Infinity Assets, parte de sprites, então já tem separado aqui vários sprites, eu vou importar 2 sprites. Então, aqui na pasta sprites, eu vou arrastar um sprite de character, vou arrastar aqui o bear.png e vou colocar uma imagem de fundo também. Então, aqui ambiente, eu vou pegar esse background. Então a gente tem os 2 assets aqui. Ao selecionar um dos assets aqui em Project, por ser uma imagem PNG, o Unity já sabe que isso ou é uma textura ou é um sprite. E aqui no inspetor ele mostra as configurações de importação para esse asset. É aqui que nós vamos configurar como nós queremos esse sprite no nosso jogo. Então vamos dar uma olhada nas opções aqui, começando por Texture Type. É essa opção que está dizendo que essa imagem é um sprite. Ele já vem com a opção Sprite 2D e UI selecionada justamente porque nós criamos esse projeto com um template 2D. Mas ele poderia vir com alguma outra opção aqui também. Então ele tem esse default, que é o que a gente usaria para uma textura de um modelo 3D, por exemplo. E aí a gente tem a opção Texture Shape. Como isso é um sprite, ela vai ser sempre 2D. A opção Sprite Mode, a gente tem a opção Single, Multiple e Polygon. O mais relevante para a gente agora vai ser Single e Multiple. Então o Single serve para quando a gente quer tratar essa imagem como um único sprite. Como é o caso do background, ele é uma imagem inteira. Então a gente pode marcar ele como Single. E clicar aqui em aplicar, para ele aplicar essa configuração. Já a opção Multiple é quando a gente quer dividir essa imagem em vários elementos, como é o caso que nós vamos querer para a imagem Bear, que tem os vários quadros do personagem que nós vamos usar para fazer a animação futuramente. Isso aqui é o que a gente chama de Sprite Sheet, que de forma bem simples é uma imagem que possui todas as variações da arte desse elemento. Isso é muito comum em jogos 2D, onde você pode ter uma imagem com todos os quadros da animação de um elemento, como por exemplo as animações de um personagem quando ele está andando, atacando, recebendo dano e etc. E daqui a pouco a gente vai voltar aqui no Bear para a gente ver como configurar o sprite dele. Em seguida tem Pixels per Unit, que é uma opção importante. Ela determina quantos pixels da imagem vão ser usadas para ocupar uma unidade de medida no nosso mundo. O valor 100 aqui significa o seguinte: se a gente tiver essa imagem na cena e eu der um zoom aqui, significa que cada 100 pixels dessa imagem vai ocupar uma unidade de medida aqui na nossa cena. Ou seja, se a gente configurar o grid aqui com tamanho 1, o que aquele pixels per unit está dizendo? Que cada 100 pixels da imagem ocupa um quadradinho. Ou seja, essa unidade aqui, esse quadradinho, está pegando 100 pixels dessa imagem aqui. Isso quer dizer que quanto menor a quantidade de pixels por unidade, maior vai ser essa imagem na nossa cena. Se eu diminuir ele aqui para 50 e aplicar, ele vai aumentar o dobro do tamanho dessa cena, porque daí agora cada quadradinho aqui passa a ocupar 50 pixels dessa imagem. Se eu volto para 100, ele ocupa 100 pixels dessa imagem, fazendo com que ela fique menor. Essa imagem, por exemplo, tem 1920 pixels de largura. Então, configurando a quantidade de pixels por unidade dela como 100, como está aqui, vai fazer com que ela ocupe mais ou menos, se a gente contar aqui, pouco mais de 19 quadradinhos na cena. Agora, se a gente muda para 50 pixels, e aplicar, ela vai ficar com um dobro de tamanho, ocupando uns 38 quadradinhos mais ou menos. E ainda, se a gente colocar um valor bem maior, vamos supor 192, e aplicar, para que tenha mais ou menos a mesma proporção da largura dela ali, a gente pode ver que ela fica menor e que ela ocupa 10 quadradinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então a gente tem que levar isso em consideração quando a gente for criar nossos sprites para o nosso jogo, para que cada arte tenha a proporção adequada como a gente quer. Então daqui a pouco a gente vai ver essa opção também ali para o personagem. Voltando aqui para as configurações de importação, eu vou deixar ele como 100, né? A gente tem essa opção Mesh Type. Ela determina o tipo de malha que o Unity vai usar para gerar essa sprite. Eu não vou entrar em detalhe do significado de cada opção, mas a gente pode deixar como Tight, que é o valor padrão, e geralmente a gente só vai usar outra opção, que é Full Rect, quando for algum elemento de UI. Por exemplo, se a gente tiver algum botão com cantos arredondados, ou algum caso em que a gente precise repetir a imagem, que inclusive vai ser o caso dessa imagem de fundo, mas por enquanto a gente não vai mexer nisso, a gente vai deixar aqui com a opção Tight. Extrude Edges controla o tamanho da área para deixar em volta do sprite na malha gerada. Não é relevante para a gente pode deixar como 0 aqui mesmo. Pivot determina qual o ponto de origem da imagem no sistema de coordenadas. Isso quer dizer que, se a gente deixar no centro, a posição dessa imagem na nossa cena vai ser a partir do centro da imagem. Isso influencia na posição, na rotação e na escala. Por exemplo, com o pivô no centro, com a imagem selecionada, a gente pode ver que ele tem um ponto central aqui no meio. Inclusive, se a gente pegar aqui a ferramenta de movimento, a gente pode ver que o pivô dela fica no ponto central, que é o que está configurado aqui no sprite, ó, Pivot Center. Então, todo movimento que a gente faz, se a gente colocar na posição 0, por exemplo, ele vai na posição 0 a partir do centro dessa imagem. E a mesma coisa vale para a rotação. Se a gente rotacionar, ela vai rotacionar a partir do centro. E a escala também, se a gente aumentar e diminuir, ela acontece a partir do centro. Agora, se a gente muda esse pivô para uma outra opção, como por exemplo, no canto inferior esquerdo, então a gente tem uma lista de opções aqui, eu vou colocar bottom left, que é o canto inferior esquerdo. Se a gente seleciona... tem que clicar em aplicar. Quando a gente não clica em aplicar e sai da tela, ele dá essa notificação aqui falando que tem configurações não salvas e ele pede pra gente salvar ou descartar o que a gente fez. Então eu vou salvar. E aí pode ver que como ele estava na posição 0 e a gente mudou o pivô dele, ele já jogou a imagem lá pra cima. Isso porque agora o eixo dela vai ser relativo a esse ponto aqui. Ele aparece no centro por causa da forma como a gente está configurado a nossa cena. Então tem essa opçãozinha aqui que se a gente deixa no center, ele vai sempre mostrar o centro de qualquer elemento que a gente selecionar, independente do pivô dela. E se a gente seleciona pivô, ela mostra os pontos relativos ao pivô daquele objeto. Então, a movimentação fica relativa a esse ponto da esquerda embaixo. Se a gente rotacionar, também vai ser relativa a essa posição. E a escala também fica relativa a isso. Então, se a gente aumenta a escala, ele aumenta agora só para o lado, porque o ponto de pivô dele é aqui na esquerda embaixo. E a mesma coisa para cima e para baixo, se a gente esticar ela aqui. Então, voltando aqui na imagem, eu vou deixar como centro, essa aqui mesmo por enquanto. Então, Generate Physics Shape a gente não vai usar agora, então a gente pode deixar como padrão. Aqui na parte avançada, eu não vou entrar em detalhe agora em cada um deles também. Mas como a gente está trabalhando com uma imagem PNG com transparência, a gente pode deixar os valores padrões para que o sprite mantenha a transparência como na imagem. Wrap Mode eu não vou entrar agora também, vai ser uma opção que a gente vai ver mais para frente, então por enquanto a gente pode deixar como Clamp. Filter Mode é a forma como a imagem vai ser filtrada. Então, o bilinear e trilinear são filtros que suavizam os pixels próximos. Então eles vão deixar a imagem com um aspecto mais borrado quando a gente olhar de perto. E a opção Point é sem filtro, então ele não aplica filtro nenhum, deixando as bordas mais duras, como já é na imagem original mesmo. Então se a gente dá um zoom, a gente vai conseguir ver cada pixel ali. Isso é muito útil para pixel art, por exemplo, porque nós queremos que cada pixel apareça exatamente como ele é. Já para imagens maiores, dependendo do estilo de arte, ela vai deixar um serrilhamento, então pode não ficar com uma aparência muito boa. Para essa imagem, a gente pode deixar como bilinear mesmo. E por fim, a gente tem as configurações de tamanho, formato e compressão da imagem. Max Size, ele deixa a gente escolher o tamanho máximo da imagem. Então, se a gente estiver trabalhando com pixel art, a gente pode deixar uma imagem menorzinha. Essa imagem, como ela é bem grande, ó, ela tem bastante altura, a gente pode aumentar esse Max Size aqui para uns 8.192. Resize Algorithm vai ser o algoritmo que vai ser usado para redimensionar a imagem quando a gente alterar a escala dela. Aqui, para a gente entender como funciona, teria que entender como que cada algoritmo funciona para entender qual é a vantagem e desvantagem de cada um. Então a gente pode deixar como padrão mesmo no nosso caso. E formato é literalmente o formato da imagem. Deixando automático, o Unity vai identificar automaticamente e tratar isso. Geralmente é essa opção que nós usamos. Mas se você tiver um jogo com um requisito muito específico que você queira ter para essa imagem, você pode vir aqui e atribuir de acordo com a necessidade. As duas últimas estão relacionadas à compressão. Aqui você vai escolher o nível
nível de compressão que você quer. E essa aqui, Use Current Compression, é uma opção para poder economizar espaço de armazenamento de texturas, então também não vou entrar muito em detalhe nisso. Mas aí repara também que essas opções aqui de tamanho, formato e compressão, ela tem abas. Isso é porque a gente pode configurar tamanho, formato e compressão para diferentes plataformas. Então o default é o padrão, então seriam os valores que a gente aplicaria para todas as plataformas do nosso jogo. Mas você pode mudar essas configurações específicas por plataforma, como PC, Android, iOS, etc. Então as abas que vão aparecer aqui vão variar de acordo com as plataformas que você tem instalado no seu editor. Eu só instalei a opção de PC, Windows, Mac, Linux. Então eu posso sobrescrever essas opções para essa plataforma. Mas vamos supor que você estivesse fazendo um jogo mobile e quisesse otimizar a compressão. Você poderia ter a plataforma instalada e aqui apareceria uma aba específica para Android e iOS e você poderia ter configurações diferentes para cada uma. Beleza, vou clicar em aplicar e agora vamos dar uma olhada nas configurações para sprite sheet do nosso personagem. Aqui a gente vai usar uma quantidade de pixels por unidade diferente. Tirando a imagem de fundo, todas as artes e elementos como personagens, inimigos, projéteis que vamos usar no jogo, elas foram criadas seguindo proporções semelhantes. Eu usei como base uma proporção de 64 pixels por unidade ao desenhar cada um desses elementos. Por exemplo, o urso, que é maior que a abelha, eu quero que ele ocupe 2 unidades de altura por 1 unidade de largura. Então, seguindo essa proporção de 64 pixels, o urso tem aproximadamente 128 de altura por 64 de largura, para cada quadro da animação. Já a abelha, eu quero um tamanho aproximado de 1 unidade por 1 unidade. Então, as dimensões dela são 64 por 64 pixels aproximadamente. Já os projéteis são um pouco menores, então eles foram criados com um tamanho aproximado de 32 por 32 pixels, para que ele ocupe meia unidade de medida na nossa cena, ou seja, metade da abelha. Então, a arte final desse urso tem um tamanho total de 2.496 pixels de largura por 384, sendo subdividido por blocos de 192 por 192 pixels, para ter uma margem em volta dele para as animações do braço e das pernas, por exemplo. Então, para que ele tenha a proporção correta, nós vamos configurar o urso e futuramente também a abelha e os outros elementos, todos com 64 unidades por pixel. Se a gente arrastar ele aqui para a cena, então eu vou apagar essa imagem, vou configurar o urso como single por enquanto, só para a gente observar, e vou arrastar ele aqui na cena. A gente pode ver que com o urso configurado, deixa eu colocar aqui 64 pixels e aplicar, se a gente alinhar ele mais ou menos aqui com a nossa grade, a gente pode ver que a altura dele dá mais ou menos 2 quadradinhos, enquanto que a largura dá 1 quadradinho. Aí ele tem uma sobra aqui para os braços e as pernas que eu quis deixar. Beleza, agora vamos configurar o Sprite Mode dele para múltiplo. Isso significa que essa única imagem vai ser dividida em vários sprites. Então vou aplicar aqui. Tanto que ele já até some com a imagem, porque agora ele não é mais uma imagem só. Vou apagar esse objeto aqui. E aí entra uma ferramenta do Unity, que é o editor de sprites. Essa é uma ferramenta interna do Unity que vai dar várias opções relacionadas a sprites pra gente. Então a gente acessa ela clicando nesse botão aqui, Open Sprite Editor, ele vai abrir essa janelinha aqui pra gente. Ela, assim como os outros painéis do Unity, podem ser acopladas e ser utilizadas também como uma janela flutuante. Ela não é uma ferramenta exclusiva para o modo múltiplo, ela também pode ser utilizada por um sprite no modo single, então a gente poderia abrir ela também para o background, então ó, ele está como single, se eu vier aqui em abrir o Sprite Editor, ele abre aqui também, só que ele considera como um único sprite mesmo assim, e a gente pode configurar algumas coisas, como nome, posição, a borda, o pivô dele, e tem algumas outras opções aqui em cima também. Com a imagem do urso aberta aqui no editor de sprites, a gente quer subdividir ele em vários sprites, para que eles representem cada quadro da nossa animação. Então meio que ele já veio cortado aqui pra gente, tanto que se a gente expandir ele aqui, ó, cada quadrinho dele já virou uma imagem. Caso ele não tenha vindo, então às vezes essa opção aqui, ela vem sem esses caras, inclusive eu vou remover aqui cada recorte desse. Aí a gente tem algumas opções com as quais a gente pode fazer esse recorte que a gente quer de cada sprite do nosso urso. A primeira é manualmente. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode ir vindo aqui, selecionando manualmente
a área que a gente quer. Aí cada área selecionada vai ser um dos sprites e a gente pode configurar aqui embaixo as coisas como o nome que ela vai ter, a posição, o tamanho. Então eu posso ir ajustando aqui a posição e o tamanho dela por aqui. E a gente pode ir deixando do jeito que a gente quer. Como a gente sabe que ela tem aqui 192 por 192, a gente poderia ir colocando aqui, ó, a posição dela é 0, no Y a gente quer 196 por 196 e a gente iria criando uma por uma aqui e encaixando. Isso funciona, mas fazer manualmente cada um dos sprites, imagina um sprite sheet ainda maior, vai dar muito trabalho. Aí a gente tem a outra opção que é o slice automático, que foi basicamente o que ele tinha feito pra gente quando a gente mudou o tipo dela para múltiplo, e a gente pode usar ela aqui nessa opção no menu superior. Então, essa opção slice é uma forma dele recortar o nosso sprite automaticamente. E aqui a gente pode fazer vários tipos de recorte. Então, essa opção automática é a mais fácil de todas. Nela, a gente só escolhe aqui a posição do pivô, se a gente quer que o pivô dele fique no centro ou em alguma outra posição. E o editor vai identificar automaticamente as áreas transparentes da imagem e tentar recortar. Então, se a gente clicar aqui em Slice, ele vai fazer o recorte. Mas aí repara que essa opção não é muito precisa. Ela pega o contorno das imagens, então cada uma vai ter uma largura e uma altura diferente. Às vezes ele pode pegar algumas sujeiras também e detectar alguns pedaços que você não queria que fosse inserido aqui. E aí no fim a gente teria que ficar ajustando o tamanho e a posição correta também, o que vai dar um trabalhão. E aí a gente tem uma outra opção aqui em Slice que seria o Slice por Grid, que aí ele tem duas opções. O Grid by Cell Count é útil porque nós podemos simplesmente dizer para ele quantas colunas e linhas nós queremos que ele subdivida os sprites. Então a gente pode colocar aqui arrastando ou colocar aqui. Inclusive a gente consegue ver uma projeção de como que ele vai ficar recortado, ó, se a gente for aumentando e diminuindo aqui. Então, o nosso caso seria uns 13 de colunas e 2 linhas. E aí ele tem também esse checkbox aqui, ó, Keep Empty Rects, que aí ele manteria esses espaços vazios como um sprite. Então, a gente não quer isso, pode deixar desmarcado. E ele tem uma opção aqui de offset, padding também, se a gente quiser aumentar, ele jogaria um pouquinho pro lado. A gente poderia dar uma margem entre os elementos. Ou ainda a gente pode usar o Grid by Cell Size, e no nosso caso, como a gente sabe o tamanho exato de pixels que a gente quer o recorte, a gente pode usar essa opção. Então, como a gente sabe que cada um vai ter 192 por 192, a gente não quer offset em nenhuma margem, também não queremos manter o espaçamento vazio, o pivô vai ficar no centro mesmo, a gente pode clicar aqui em Slice e ele vai fazer o recorte automático pra gente. Então pode ver que ele já está recortando cada uma aqui para mim. E por fim, a gente pode nomear os sprites, para que aí fique mais fácil a gente identificar eles quando a gente for utilizar. Então aqui a gente tem duas linhas porque a gente tem duas animações do urso. Uma quando ele está voando, que é essa primeira linha, que as pernas e os braços mexem um pouquinho, e a outra quando ele vira, dando essa inclinada, que são só esses dois quadros aqui. Então na primeira linha eu vou chamar de bear_idle e um número, começar aqui com 0, e aí eu vou até copiar o nome aqui e vou renomear cada um. Então bear idle 0, bear idle 1, bear idle 2 e assim vai indo. Até o 11. E a de baixo a gente pode chamar de bear turn, que é ele virando, né? 0, copiar, e a outra eu vou chamar de bear turn 1. Aí depois que a gente fez a edição, a gente clica aqui em aplicar, e aí repara aqui embaixo que ele vai ajustar tudo isso aqui, ó, renomeando os arquivos e colocando ele no tamanho certo conforme a gente configurou. Então ele já ajustou aqui cada um dos sprites, ó, e a gente consegue identificar pelos nomes que a gente colocou, ó, bear idle, e assim vai indo. E aí, como cada sprite é tratado como uma imagem diferente, a gente pode colocar elas separadamente aqui na nossa cena. Então a gente teria aqui o nosso urso, deixa eu pegar aqui, bear idle 0. Opa, tem uma com o nome errado aqui, deixa eu dar uma corrigida lá. Aqui, a 7 estava com o nome errado, ó. Então vou alterar, vou aplicar. Ótimo, temos nossos sprites configurados e agora vamos entender como eles são apresentados na nossa cena. A gente foi colocando as imagens só arrastando aqui cada um dos sprites, né? E eles já foram aparecendo. Mas vamos entender como que o Unity faz isso. Tudo acontece graças ao componente Sprite Renderer. Quando nós arrastamos um sprite para a cena, o Unity automaticamente criou um novo Game Object. Então aqui, ó, ele até criou com o mesmo nome do sprite que estava ali embaixo. E nele ele adicionou um componente Sprite Renderer. Essa é uma das formas de criar. Então
a gente pode simplesmente arrastar. Mas a gente pode também fazer isso manualmente. A gente pode vir aqui, criar um novo GameObject vazio na nossa cena, vir aqui em Add Component, procurar por Sprite Renderer, e aí a gente adiciona ele, mas aí ele vem sem sprite nenhum. Então esse componente é o grande responsável por mostrar qualquer elemento 2D, ou seja, sprite, na nossa cena. E aí esse aqui que está vazio, para a gente adicionar um sprite para ele, a gente tem duas opções. Ou a gente pega uma imagem aqui e arrasta ele para essa parte sprite, então ele permite aqui a gente fazer isso. Ou a gente clica nessa bolinha na direita, ele vai abrir essa caixinha, que aqui na aba Assets ele vai mostrar todos os assets que se encaixariam como um sprite aqui pra gente, e a gente pode filtrar por nome. Então se a gente quiser pegar aqui só o Bear Turn, a gente pegaria. E aí é só a gente clicar aqui no sprite, dar 2 cliques nele e ele já adiciona aqui pra gente. Inclusive, quando a gente tem atribuído aqui o sprite, ele tem esse botão que permite a gente abrir o editor de sprites para esse carinha que a gente adicionou. Então se a gente clica aqui, ele abre o editor e ele já vem selecionado aquele que a gente está usando. Vamos ver agora as outras opções que tem no Sprite Renderer aqui. Eu vou apagar esse e vou fazer tudo no primeiro. Então a gente tem o Color, que a gente pode colocar uma cor de sobreposição. Então a cor que eu for colocando aqui, ele vai sobrepor as cores da imagem do Sprite. A gente tem essa opção de Flip, que a gente pode inverter a imagem no eixo X e Y. O Draw Mode é o modo como ele vai desenhar essa sprite. Então, o simples, ele simplesmente mostra a sprite como ela é. E se a gente tentar, por exemplo, mudar a escala dele, ele vai só achatar aqui, ó. Se a gente tentar aumentar e diminuir, ele só vai achatando a imagem. O Slice não vai ter efeito nesse tipo de sprite. Ele é bastante útil, por exemplo, se a gente tiver um painel com cantos arredondados. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, tem um UI Sprite que Unity coloca aqui por padrão, e ele vem, ó, eu vou deixar ele no modo simples pra gente ver isso, ele tem esse canto arredondado. No simples, ele dá essa achatada. No Sliced, ele vai manter o canto arredondado pra gente, e se a gente arrasta, ele aumenta e diminui a parte do meio, mas o cantinho continua na mesma proporção. Então o Sliced é útil para isso. Vou voltar aqui como estava. E aí o Tiled funciona assim. Quando a gente muda o tamanho, ao invés dele esticar a imagem, ele vai repetir. Então se a gente pegar aqui e arrastar, ele não vai mais achatar a imagem, ele vai repetindo ela pra gente. Tanto que ele nem altera a escala aqui em cima, ó. Ele faz esse tamanho baseado no tamanho do sprite e não necessariamente da escala do GameObject. E aí ele tem dois modos, ó. Além da largura e altura que a gente pode configurar aqui, ele tem um modo contínuo, que é esse aqui que ele simplesmente repete. Então ele vai repetir sempre na mesma proporção, e se cortar aqui ele vai manter cortado. E ele tem esse modo Adaptive, que ele vai tentar ajustar a proporção para que essa imagem não fique recortada. Então se a gente for diminuindo, ó, ele vai diminuindo até que ele não tenha mais espaço e mostre só uma linha, e a mesma coisa quando a gente vai aumentando, ó. Ele achata, 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 até que ele chega numa proporção que a gente pode configurar aqui, essa proporção, se a gente quer mais ou menos, e aí assim a gente não tem uma imagem recortada. Então vou voltar aqui para o Simple, que é o que a gente vai querer usar, vou deixar a escala aqui em 1. Aí a gente tem essa opção Mask Interaction, que é um pouco mais avançado, a gente não vai ver agora. Sprite Sort Point, ele tem a ver com a parte de ordenação das imagens. Então quando a gente tiver mais de uma imagem aqui, se a gente tivesse uma ou outra, se a gente estivesse usando uma ordenação que fosse baseado na coordenada, a gente poderia alterar aqui para que ele colocasse essa imagem para frente ou para trás da outra, baseado ou no ponto central ou no ponto de pivô. Esse Sprite Sort Point é algo que a gente não vai usar para esse projeto, então a gente pode deixar como centro aqui mesmo. E aí a gente entra nessas opções adicionais que estão relacionadas também com a ordenação dos sprites, que essa parte é bem importante e a gente vai usar bastante nesse projeto. Então são essas as opções que vão definir, quando a gente tem vários elementos sobrepondo um ao outro aqui, como que eles vão aparecer. Inclusive eu vou adicionar mais a imagem de fundo aqui para a gente poder visualizar isso. Tendo as imagens aqui colocadas, o que garante, por exemplo, que esse fundo não poderia aparecer na frente do urso? São exatamente esses atributos aqui, ó, Sort in Layer e Order in Layer. O Sort in Layer determina a camada que aquele sprite tá. Semelhante a um editor de foto, que nem Photoshop ou GIMP. Ele vem com essa camada default, que é a camada padrão. Mas a gente pode criar novas camadas e determinar qual que aparece em cima da outra. Então se eu clicar aqui, ó, Add Sort in Layer, ele vai abrir aqui uma abinha pra gente. Então eu posso adicionar aqui uma nova camada. Eu vou chamar, por exemplo, de Background, só pra gente testar. E aqui, a camada que tá em cima é o que vai aparecer atrás, e a que tá depois é o que iria aparecer na frente. Então se a gente colocar essa aqui pra cima, tudo que tiver com a camada Background vai ficar atrás da camada Default. Olhando aqui os nossos sprites,
sprites, se eu pegar, por exemplo, esse urso e alterar a camada dele para background, ele é jogado para trás das outras camadas, inclusive essa imagem grande de fundo, porque essa imagem grande de fundo, ela tá como default. Inclusive eu poderia colocá-la como background aqui e ela iria para trás junto com as outras. Já o Ordering Layer é a ordem de apresentação desses sprites dentro dessa mesma camada. Ou seja, esses dois ursos, por exemplo, estão na mesma camada, mas se eu coloco esse aqui com um Ordering Layer maior, então vou colocar aqui 5, ele vem para frente do outro que também está na camada default, mas que está com valor 0. Se eu coloco esse aqui com um valor maior, como 10, ele vai para frente do outro. Então o Ordering Layer determina a ordem daqueles sprites que estão na mesma camada. Em aulas futuras nós vamos configurar essas camadas, então aqui eu fiz só para exemplificar, mas no projeto mesmo a gente vai separar o fundo dos elementos que vão aparecer na frente, como os personagens, inimigos e projéteis. Essa última opção aqui, Rendering Layer Mask, ela já é um pouco mais avançada, a gente não vai mexer nisso nesse módulo. E com isso, nós aprendemos então como que a gente pode importar e configurar os sprites para o nosso jogo no Unity e também como que a gente usa o Sprite Renderer para apresentar eles na nossa cena. Então para esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!